Mikhail Gorbachev, que esteve à frente da União Soviética, antiga União Soviética, de 1988 a 1991. Por que é tão controversa a história de Mikhail Gorbachev? Se você quer saber, assista esse vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt, aqui no canal Modernidade e Ciência. No momento que eu gravo esse vídeo, faz poucos dias que partiu dessa vida o último dos governantes da antiga União Soviética, que se encerrou em 1991, dezembro de 1991. Curiosamente, no dia 25 de dezembro de 1991, a bandeira da União Soviética foi retirada do mastro do alto do Kremlin em Moscou. Então finalizava-se assim a história da União Soviética, com o Mikhail Gorbachev sendo uma figura que hoje na Rússia apenas 15% da população aprova o governo do Mikhail Gorbachev, apesar de que entre 1985, quando ele assume ali como primeiro secretário do Partido Comunista, até 1989, ele ainda estava com uma popularidade bastante alta entre a população na época soviética. O Vladimir Putin, ele não foi ao velório, à celebração do sepultamento do Mikhail Gorbachev, né? A celebração que foi providenciada, ele alegou problemas de agenda e não foi. Na verdade, o Vladimir Putin é de uma ala, desde ali da KGB, que é muito nostálgico com relação ao fim da União Soviética. Essa ala sempre acusou o Gorbachev de fazer o jogo dos ocidentais, criando um caos pela destruição abrupta da União Soviética. Talvez o Gorbachev não pretendesse, de fato, a dissolução da União Soviética. Quando ele propôs as reformas políticas, administrativas, querendo dar transparência e aceleração ali do crescimento, talvez ele não imaginasse. Porém, aquilo foi um estopim para a fragmentação total da União Soviética. Durante o período ali da gestão do Gorbachev, a economia soviética foi piorando de ano para ano. Então não foi funcionando absolutamente. De 2.500 toneladas de ouro, por exemplo, restavam 10%. O rublo se desvalorizou tremendamente frente ao dólar. O PIB, por exemplo, termina ali em 1991 com uma queda de 11%. A dívida externa russa sai no início do governo de 30 bilhões de dólares e no final foi a 70 bilhões de dólares. Então, de fato, do ponto de vista prático, a gestão dele foi um desastre. É claro que no Ocidente ele é glamourizado como uma pessoa que ajudou a terminar a Guerra Fria. Quem ajudou, de fato, a terminar com a Guerra Fria foi o Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Eles, sim, desde o início de cada um dos governos, pressionaram para que realmente a União Soviética, por exemplo, fizesse com que a Alemanha se reunificasse, que se destruísse o muro, como de fato acabou acontecendo no final de 1989, mas não foi numa iniciativa propriamente do Gorbachev, ele foi inclusive reativo, ele não tomou essa iniciativa. Tanto é que já no final ali do governo, ele acaba sofrendo uma tentativa realmente de golpe por essa ala bastante radical da KGB, que tenta realmente tirá-lo do poder à força ali por volta de agosto de 1991. Ele consegue, numa manobra que foi feita 3 dias depois, ele retorna, ele estava em férias, exatamente na Crimeia, férias de verão na Crimeia, numa dacha, como se diz,
e ele retorna, e mesmo quem o apoiou naquele momento, como a popularidade dele foi se dissolvendo, quando chega em dezembro, realmente eles o forçam a renunciar. Ele, no último ato ali, ele assina a dissolução da União Soviética e passa a se manifestar. Ele, que era um marxista-leninista desde o tempo da juventude, nascido em 1931, de família muito pobre, camponesa, ele foi muito eficiente nos estudos, nos primeiros estudos, e com isso ele consegue ser escolhido por recomendação dos próprios diretores da escola por onde ele passou, a poder ingressar em Moscou na Faculdade de Direito, onde ele conhece a esposa dele, a futura esposa, e se casa em 1953, exatamente no ano onde haverá uma transição com a morte de Stalin e sobe o Khrushchev. Ele rapidamente adota a postura do Khrushchev, realmente fazendo uma crítica com relação àqueles anos do Stalin. E com isso ele se filia ao Partido Comunista da União Soviética, adquire uma função do partido na região ali onde ele havia nascido, lá em Sebastopol, e começa a fazer uma carreira totalmente burocrática dentro dos quadros do Partido Comunista da União Soviética. Trabalha uns tempos ali na promotoria, dali ele vai trabalhar em empresas estatais. Em 1970 já consegue ser indicado como uma espécie de ministro da Agricultura e rapidamente vai subindo na escala do Partido Comunista, sempre dentro dessa burocracia, da nomenclatura, como era chamado, até em 1979 ele chegar à cúpula do Partido Comunista, que é o chamado Politburo. Então ele passa desde 1979. Então é interessante que toda aquela década de 80 ele já estava na cúpula do Partido Comunista, acompanhando tudo que era decidido no governo soviético. Então não é razoável que simplesmente com a dissolução da União Soviética ele se torna social-democrata. Ajuda inclusive a formar o Partido Social-Democrata. A gente tem que lembrar que tão logo a União Soviética se dissolveu, rapidamente os partidos comunistas que recebiam aquela ajuda da União Soviética não tinham mais sentido de existência e eles desapareceram. O Partido Comunista da Itália, da França, simplesmente desistiram, né, de manter esse nome como Partido Comunista, o que me parece que já estava tudo muito bem combinado. E aí já surge rapidamente uma nova proposta de esquerda, que são os partidos sociais-democratas na Europa, coisa que no Brasil o recém-criado PSDB adotou essa filosofia social-democrata. Então, é bem provável que tudo isso já vinha sendo combinado. Eles queriam fazer uma transição, porque o modelo de controle total do Estado sobre o capital havia realmente colapsado. Só que como explicar isso tudo para a população? Então se engendrou toda essa história, né, de maneira que eles deixam de fato de ser comunistas e passam a ser social-democratas. Mas ainda existia todo um grupo de pessoas dentro do Partido Comunista e dentro da KGB que não queria que isso acontecesse, que acha que a Rússia, principalmente, perderia muito poder, como de fato perdeu. E essa é a grande mágoa do Putin com relação a esse pessoal que apoiou o Gorbachev naquela ocasião. Apesar disso ser hoje totalmente inviável reconstruir a antiga União Soviética, pelo menos aqueles que apoiam o Putin vão tentar sempre reconstruir essa hegemonia russa sobre toda a Eurásia para manter o que eles acreditam ser uma espécie de destino manifesto, como foi ali na criação dos Estados Unidos, do papel da Rússia no mundo, né, como uma potência, e com todo o histórico russo ao longo de toda aqueles movimentos históricos, seja na Europa, seja ali na Ásia. Então a Rússia teve sempre um papel muito, muito relevante. O Gorbachev
Curiosamente, depois, ele até recebe em 1990, né, o Prêmio Nobel da Paz, sai na capa da revista Time como governante da década, que seria ali a década de 80. Ao longo dos anos 90 faz até propaganda para Pizza Hut. E não é verdade que ele, na visita aos americanos, existe muito uma glamorização que ele ficou chocado de ver nos supermercados, que visitava o supermercado, as marcas. Ele já tinha visitado, como ele era membro do Partido Comunista e sempre enviado para a Bélgica, para a Holanda, em negociações importantes desde os anos 70, ele conhecia o que acontecia no mundo capitalista. Então, para ele não foi uma surpresa quando simplesmente o Reagan convidou para ir aos Estados Unidos. Isso é balela. Isso realmente faz parte da mitologia, né? Como se ele tivesse tido um insight, assim, não, nós temos que realmente acabar com a União Soviética, tive um sinal aqui do presidente. Isso é uma grande balela, né? Então, ele participa no final dos anos 90 como garoto propaganda da Pizza Hut, participa até do rótulo emprestou as Face, por exemplo, para uma empresa russa de produção de vodka, apesar de que quando ele era do governo, ele fez uma campanha muito forte contra as bebidas alcoólicas, o que, inclusive, elevou de tal maneira o preço da vodka e de outras bebidas na Rússia, que levou, inclusive, à produção de bebidas clandestinas, como aconteceu mais ou menos na época da guerra da lei seca nos Estados Unidos, onde se produzia clandestinamente o uísque, outras bebidas, assim. E aí, quando ele já estava fora, por exemplo, do governo, ele até faz, né, como garoto propaganda de uma empresa de produção de vodka, onde apareceu o rosto dele no rótulo da garrafa. Né? Já ali em 2004, ele rompe totalmente com a linha do Putin, inclusive no meio daquelas manifestações de rua que aconteceram, que o começo do governo do Putin foi muito tumultuado com as questões lá na Chechênia e tal, então ele teve que, com mão de ferro, coibir muitas dessas manifestações, e nessa ocasião o Gorbachev ele escreveu artigos, deu entrevistas orientando, por exemplo, o Putin que ele deveria renunciar, que a melhor coisa que ele podia fazer era renunciar e tal. Então, daí vem também um rompimento definitivo com a linha do Putin, que não absolutamente não aceitou essa linha do Gorbachev. Então, o que fica após a passagem do Gorbachev é o mundo glamorizando o seu governo, mas dentro hoje realmente da Rússia não é essa visão. Eles são muito saudosistas, muito nostálgicos com relação àquele período da União Soviética. E o Putin não poderia estar dando um sinal, se fosse a esse velório, a esse sepultamento, daria um sinal que ele não quer passar. Se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez, coloque aqui o seu joinha, apoie aqui o canal e até o próximo vídeo.